E aí, pessoas, tudo bem? Muito bem-vindos. Estamos no ar? Estamos no ar. Então, muito bem-vindos a todos. Hoje, Física convida a professora Célia, maravilhosa. Tudo bem, pessoal? Crianças, hoje nós vamos trabalhar a parte de interpretação de enunciado. Muitas vezes a gente erra a questão não porque a gente não sabe fazer a conta, mas porque a gente não sabe interpretar corretamente o enunciado que tem ali. Então tem que saber o que está acontecendo, como está acontecendo, qual é de fato a pergunta, tá? Tem que ficar muito claro, muito tranquilo ali, tá bom? Então vamos começar com a professora Célia, são todos seus, querida. Olá, minha gente, para quem não me conhece, professora Célia. Para quem me conhece também, sou a professora Célia. Então, minha gente, o que eu digo é o seguinte, se você quer progredir, passar em concurso, passar no vestibular, você tem que fazer o quê? Exigir de você. Eu exijo de mim. Eu exijo que eu leia corretamente. Né? Eu estava contando para ele aqui, esses tempos, uma amiga minha foi a um chá de cozinha. Vocês sabem o que é chá de cozinha? Você recebe um convitinho, aí tá lá, levar um rodinho de pia, levar um lixinho, não é assim? E essa minha amiga pegou o convitinho dela, gente, e estava escrito lá para ela levar um travesseiro e uma colcha. Daí ela ficou super brava, ela falou, onde já se viu um chá de panela levar um travesseiro e uma colcha? É muito caro. Isso daí é o presente do casamento. Um travesseiro e uma colcha. Ela falou, bom, uma colcha eu tinha em casa que eu tinha comprado. Vou comprar um travesseiro. No dia do chá, ela pegou o convitinho para ver o endereço. E aí ela leu o que estava escrito. Estava assim, ó, uma travessa e uma concha. Trazer uma travessa e uma concha. E ela tinha lido o quê? Um travesseiro e uma colcha. Por quê? Ela bateu os olhos, ela leu. Não, ela pegou o desenho da palavra. A gente, às vezes, pensa que leu. Não lê a palavra apenas, que dá diferença, não dá? Marque o item que apenas, ou somente, ou pode e deve. Essas palavras são fundamentais. Essa vírgula pode estar ali. Essa vírgula deve, ó. Deve e pode. Somente, apenas. Né? Nunca. A palavra nunca é um perigo. A palavra sempre é um perigo. Né? Então eu coloquei a primeira eu peguei ontem do Enjoei. Nós tiramos o nome das celebridades, tá? Então estava lá no Enjoei ontem. Essa aqui é recente, gente, peguei de lá. Vendo coturno usado somente 2 vezes. Número 36, 130, tá vendo o preço? A primeira pessoa entra e fala o quê? Valor. É impressionante. Vocês já viram que isso é o que mais acontece. A pessoa expõe, não entrego. Aí o outro vem, faço frete. Cada um vai pondo o seu ali, né? E não entrego. A pessoa pergunta, entrega. Em seguida. Aí a primeira pessoa aqui que a gente cortou o nome, ela perguntou o valor. Tá aqui, ó. Aí a outra, olha o que a outra diz. Se ela soubesse ler, não perguntaria. Olha o jeito que ela escreveu. Dá para vocês verem? Eles não enxergam aqui? Se ela soubesse, está com C. Se ela soubesse ler, não perguntaria. Bom, esse diálogo deve continuar assim. E se você soubesse escrever, né? Porque, gente, ela foi corrigir a outra. Ela tem uma meia razão, porque ela disse, se ela lesse, realmente ela não precisaria perguntar. Só que, veja, ela foi corrigir cometendo também um desvio, como a outra fez. Mas isso aqui eu noto direto, gente. Lá, a pessoa pergunta o valor, pergunta o endereço, já foi dito. A pessoa, às vezes, que publica, diz assim, eu já publiquei, né? Tá tudo lá. É direto isso aqui, vocês devem saber, vocês acompanham. Soubesse, ó, se ela soubesse com 2 S, falta uma vírgula também. Se ela soubesse ler, vírgula, não perguntaria. Faltou a vírgula também, importante ali. Vamos ver outra? Bom, marque a alternativa cujo termo sublinhado prescinde de crase. Cai esse enunciado. O que a gente vai fazer? O que você acha que é para fazer aqui? Olha o enunciado. Marque a alternativa cujo termo sublinhado prescinde de crase. O quê? Que necessita.
Sabe qual é o problema? A gente vive falando também, olha, aumente, preste atenção. Você olhou na parede, eu falo, olhei na parede uma frase, está lá uma palavra cujo significado eu não conheço. Há pessoas que falam assim, não conheço, deixa para lá. Você tem que falar, eu não conheço, mas eu vou conhecer agora. Eu vou pesquisar, eu vou buscar, não é? Então aqui está um verbo no enunciado, prescinde. Você sabe o que é o verbo prescindir? O verbo prescindir, que não precisa. Sabe quando você fala assim, a sua presença na festa é imprescindível. A pessoa não pode faltar, não é? Então, quando é prescindível, é que não é necessária, né? Aqui, ó, marque a alternativa cujo termo sublinhado prescinde de crase, exigindo do aluno... professora, mas por que eles puseram isso? Para saber se eu conheço essa palavra, para testar você, seu conhecimento de mundo, seu vocabulário se é amplo, se é diversificado. Né? Colocou um verbo aqui, ó. É que se a gente associar com imprescindível, que é um adjetivo, né, que veio em forma de verbo, daria até para a gente chegar ao que eles querem. Mas a impressão que dá, por semelhança de som, é que precisa. Eu falo, se eu não soubesse, eu ia pensar isso. Marque a alternativa cujo termo sublinhado precisa de crase. Mas não é. Porque o prescindir de ainda pede a mesma preposição que o verbo precisar também pede. A regência é a mesma, pedindo a preposição de. Né? Então, marque o item que não precisa de crase. Então, prescindir, não precisa. Só para nos certificar, palavra feminina, crase correta. Vamos pedir uma pizza à moda italiana, a moda de, sempre com crase, perfeita. Sairei de casa às 2 horas. Antes de hora sempre vai haver crase. Todo mundo sabe? Só não pode se for a hora que não for cronológica. Por exemplo, daqui a 2 horas eu estarei na sua casa. Às 2 horas eu estarei na sua casa tem crase. Agora, daqui a 2 horas eu estarei lá, não tem, porque não é a hora do relógio. É uma aproximação só, né? E solicitamos a ela que nos ajude nessas tarefas. Jamais tem crase antes desse pronome ela. É uma palavra feminina, mas é um pronome. Não se usa a crase antes de ela. Nunca, nunca é never, tá? E ele também, né? Porque é masculina daí. E saímos às pressas, a expressão, a locução adverbial às pressas sempre tem crase. Então aqui a nossa errada é a letra D, de dado. Né? Olha o enunciado que veio, hein? Beleza? Perguntas? Estão pensando já em fazer letras? Tá dando vontade? Desenrola! Pensa! Vamos fazer letras, né? Vamos à última agora. Mais um enunciado. Gente, olha esse. O concurso colocou isso aqui, ó. Marque a alternativa que não... Coloca o não em letras garrafais, sublinhado ainda. É para você enxergar bem o não. O não repercute de que maneira na nossa cabeça? Negativamente. Aquele que não, aquilo que não, aquilo que não. Olha o que está escrito. Marque a alternativa que não necessita de correção quanto à ortografia. Que não necessita de correção, gente. Quem lê rapidinho vê assim, que não tem correção. Que não tem correção. É facinho o aluno achar que é para marcar a errada. Não é? Só que era para o aluno marcar o quê? A alternativa correta. Aí um aluno falou, professor, mas por que põe assim? Gente, vocês acham que eles puseram isso aqui de graça? Foi gratuito assim? Ocasional? Não está nem aí? De repente saiu isso? Eles puseram para essa aluna. Para ela olhar e falar, gente, para que esse enunciado? Testando de você mais uma vez o quê? A boa leitura. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que leu e não leu, certo? A semana passada eu coloquei para os meus alunos assim, ó, no quadro. Copiar no caderno. Era ensino médio, né? Copiar no caderno essas frases. Um aluno falava assim, professora, é para copiar no caderno? Falei, tá ali, ó. Dali mais 5 minutos o aluno falou, professora, é para copiar no caderno? Falei, tá ali, ó. Né? Professora, aí o terceiro, teve uma hora que levantou, uma aluna virou e falou assim, gente, por favor, porque está escrito ali. Mas cada um lê a hora que precisa. A gente precisa treinar mais esse hábito de ler as letras, o que está escrito, né?
O enunciado mesmo, a semântica. Ai, não prestei atenção, que tem um D. O D dá diferença. Olha esse aqui. Marque a alternativa que não necessita de correção quanto à ortografia. O enunciado capcioso vem assim com um melindre, né? Querendo dar uma rasteira na gente. Tá bom? Era mesmo um homem bastante pretensioso. Qual é o erro aqui de ortografia? Vocês sabem? Eu coloquei palavras que eu sei que caem em concurso que são perigosas, tá? Eu escolhi. Então, aqui, a palavra pretensioso, aqui onde está um C, é um S. Vem da palavra pretensão, que já é com S. Eu sou pretensioso, tudo com S. Quem é pretensioso, tudo com S. Assim como a palavra pretensão também é com S, da mesma família. Né? Palavras cognatas, da mesma família. Lá vem um asteroide fazendo grande estreia. Eu errei alguma coisa aqui? Asteroide tem acento? Estreia tem acento? É a mesma regra. Eu coloquei duas palavras da mesma regra, que é o ditongo aberto. Ei, oi, el. Ei, oi, el. Que eu fazia assim para decorar. Ei, oi, eu. Ei, oi, eu. Aí eu punha no papel, você põe o acento, fica ei, oi e el. Certo? As duas não têm acento, porque só podem ter acento agora, segundo o novo acordo, se estiverem na última sílaba. Elas têm que ser oxítonas. Ó, herói tem, mas heróico não tem mais. Só na última, a única letra que pode ter depois deles é qual? O S de plural, só. Herói, heróis. Mas aqui estreia, ideia, geleia, centopeia. Aqui asteroide, debiloide, noia, joia, semijoia. Todas. Olha, gente, para mim, olha que medo de errar. Mas a certa é essa, letra B de bosque. Tá? Participamos de um chá beneficente na semana passada. Essa eu coloquei uma que, né? Beneficente. Coloquei um ia mais aí. Todos creem que o melhor da vida é fazer letras. É verdade mesmo. Isso aqui eu tirei dos livros, tá? Dos autos, né? É uma filosofia. Verdade. Todos creem que o melhor da vida é fazer letras. O que tem de erro aqui? Creem. O novo acordo tirou o acento do o e do e. Tirou o acento do o e do e. Quando vocês virem, está errado. Certo? E a última, compramos mussarela para fazer uma apetitosa lasanha. Eu devo ter errado aqui, né? Porque a certa é a letra B. O que eu errei aqui? Isso mesmo, mussarela é uma palavra com C cedilha. Gente, quando eu for presidente da Academia Brasileira de Letras, eu vou dizer o povo que é mussarela com 2 S's. Né? Mas enquanto eu não entro lá, vocês vão pôr, se cair, mussarela. Eu já tenho visto, né, no Facebook corretamente. Quando eles põem aquela receita assim, de 2 segundos, põe isso, põe aquilo, corta, que já come assim rapidinho. Mussarela aparece com C cedilha. Eu já tenho visto. Tá? Pode escrever também mozzarella. Agora é com O. Um M, um O, um Z e um A. Mozzarella também é aceita pelo VOLPE. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aceita mozzarella. Nós não temos esse hábito. Né? A gente quer falar mu. Aqui é mu, hein? A outra é mozzarella. Uma vez o Z só, né? Também aceita. Então tá errado aqui. Outra palavra perigosa, lasanha, que é com S. Lasanha, eu guardei 3. Lasanha, calabresa e maisena, que são 3 com S. Faz a figura mental. Pensa uma lasanha. Pensou? Põe calabresa por cima. Colocou? Antes de pôr no forno, joga maisena. Jogou? Olha aí. Pega a lasanha, põe, né, calabresa, joga maisena, põe para assar. As 3 são com S. Gente, cada dia você guarda uma coisa. Tá? Os enunciados. Hoje a gente quer focar nisso. O poder da leitura. A eficiência da leitura para a gente ter êxito nas coisas. Ampliar vocabulário. Às vezes uma palavra que você aprendeu naquele dia cai no concurso. Eu estava comentando hoje com os alunos, ele falou, professora, caiu aquela palavra que você falou no concurso, foi fazer ínterim. Com acento no I, né? Ínterim é uma proparoxítona.
significa o quê? Ínterim. Você diz assim, olha, você vai ali cortar o cabelo, nesse ínterim eu vou ali comprar pão. Nesse intervalo, nesse meio tempo que a gente fala. Entendeu? Então, agora vem aí um concurso, né, da guarda, eles gostam de sinônimo e antônimo, a gente precisa ficar atento a isso aí. Tá bom, minha gente? Agora eu vou passar a bola pro professor aqui. Ele quer me convencer que fazer física, matemática, essas coisas é sempre melhor do que letras, Não, né? é claro, óbvio. Né? Letras a gente faz desde que entra no colégio. Depois que sai do colégio, continua falando certo. Vamos lá, passa a bola aqui, gente. Vamos lá, crianças. Seguinte. Trouxe a professora Célia para me ajudar a resolver umas questões. Eu não sei. Para me ajudar a resolver as questões. Eu vou usar esse cantinho aqui, Célia. Você vai escrever? Daí Passa eu vou pra usar cá, esse cantinho aqui. Olha só. Essa é uma questão de matemática, tá? Uma questão que fala sobre conjuntos em matemática, mas que você tem que entender como é que funciona. O problema aqui é muito maior na leitura do que na conta que você vai fazer. Então vamos lá. Numa entrevista com 240 pessoas sobre a preferência entre duas sobremesas. Começamos então. Qual é o total de pessoas, crianças? Total, 240 pessoas. Beleza. Até aí, leitura óbvia, tranquila. O resultado foi o seguinte. 124 gostam de sorvete. Então, sorvete, 124. Deixa eu te perguntar. A frase 124 gostam de sorvete exclui a possibilidade dessas pessoas que gostam de sorvete gostar da outra sobremesa? Não, ela simplesmente gosta de sorvete. Pode ser que uma parte dessas pessoas, ou todas, também gostem de sorvete. Essa é uma frase que a gente chama de inclusiva, ela fala sobre o todo. 116 pessoas gostam de chocolate. Então, chocolate, 116. Certo? Gostam de chocolate. E 23 gostam de ambos os sabores. Célia, me ajuda, o que é ambos? Ambos significa o quê? Dois. Os dois. Os dois. Todos ambos os dois. Então, 23 gostam de ambos os sabores, ou seja, gostam de sorvete e chocolate. Ou seja, nós temos aqui um total de 23 pessoas que gostam dos dois. E agora? Se cada entrevistado opinou uma única vez, então é correto afirmar que, antes de eu ir para cá, vamos montar isso aqui. Ó, numa questão de conjuntos desse tipo, a gente monta o diagrama de Venn. Aí nós temos o conjunto universo, tá? Que pega todo mundo. O nosso conjunto universo, ele tem 240. Fechou? Aí nós temos dois grupos. O grupo que gosta de sorvete e o grupo que gosta de chocolate, que é com C, não com X, né? É. Vamos lá. Por onde que eu começo? Eu sempre começo pela intersecção dos dois grupos. Ou seja, daqueles que gostam dos dois. Nesse caso aqui, quantos gostam dos dois? Então eu venho aqui, ó. 23 gostam dos dois. Para eu saber... Olha como eu falei certinho, né? Certinho, para eu saber. Para eu saber quantos gostam somente de sorvete, eu tenho que pegar todo mundo que gosta de sorvete e excluir quem gosta de chocolate também. Entendemos isso? Então, todo mundo que gosta de sorvete são quantos? 124. Quantos gostam também de sorvete? 23. Então, menos 23. 4 menos 3, 1. 2 menos 2, 0. Isso aqui vai dar 101. Então, 101 pessoas gostam somente de sorvete. Tá bom? 23 pessoas gostam de sorvete e chocolate. Juntando os dois, vai dar 124 que gostam de sorvete. Fez sentido para vocês? Tem lógica isso aqui? Beleza.
A mesma análise eu vou fazer para chocolate. Quantos gostam de chocolate? 116. Quantos gostam de sorvete e chocolate? 23. Então, para eu saber quantos gostam somente de chocolate, eu tenho que descontar essa galera aqui. Então, eu vou pegar 116 menos 23. 6 menos 3 dá 3. 11 menos 2 dá 9. Então, eu tenho... Tá boa de conta, hein, Célia? Eu tenho 93... Conta difícil. É complexa essa conta, mas eu consegui, né? Eu tenho 93 pessoas que gostam somente de chocolate. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Será que aqui estão todos? Como é que eu vou saber se aqui estão todos? Somando. Se eu somar esses caras aqui, não é isso? Vamos somar esses caras aqui? 101 mais 23 mais 93. 1 mais 3, 4 mais 3, 7. 0 mais 2, 2. 2 mais 9, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 217. Aqui eu tenho 217 pessoas. Quantas pessoas foram entrevistadas? 240. Então tem gente que não está aqui. Tem gente que não gosta nem de sorvete, nem de chocolate. Concordam comigo? Vamos ver quantas pessoas foram entrevistadas, mas que não gostam nem de sorvete e de chocolate? Então eu vou pegar os 240 menos 217 que gostam de pelo menos, essa expressão é importante, pelo menos uma das duas sobremesas. Isso aqui vai dar 10 menos 7 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0, 23. Então eu tenho 23 pessoas, que foram entrevistadas, mas que não gostam nem de sorvete, nem de chocolate. Entendemos a montagem da estrutura aqui? Isso aqui é conjunto, sempre começa pela intersecção. Quais são as contas fantásticas que eu fiz? 3 contas de menos e uma de mais. O problema é a conta, é a matemática? Qual que é o problema? Interpretação. Agora vem a zica. Presta atenção. 227 pessoas gostam de pelo menos um dos sabores. 227 pessoas gostam de pelo menos um dos sabores. Eu calculei esse valor. Onde é que está? Está aqui. Pelo menos um ou gosta de sorvete, ou gosta de chocolate, ou gosta dos dois, não é isso? Então, a expressão pelo menos um dos sabores significa que ou gosta de um, ou gosta de outro, ou gosta de ambos. Beleza? E essa conta eu fiz aqui, deu 217. A afirmativa está falando em 227. Tá certo ou está errado? Está errado, não serve a letra A. Letra B. 15 pessoas não gostam de qualquer um dos sabores. 15 pessoas não gostam de qualquer um dos sabores. Não gostam qualquer um dos sabores. Significa que não gosta nem de sorvete, nem de chocolate e, portanto, tampouco gosta de ambos os sabores. Calculei isso. Quanto é que deu? 23. E aqui está 15. Então também não é a letra B. Letra C. 93 pessoas gostam somente de chocolate. Certinho aqui? Certinho. Somente de chocolate. Notou que lá no enunciado tem 116 pessoas que gostam de chocolate? Se você não lê direito, essa palavra somente, ela passa batido. Somente dá ideia de inclusão ou exclusão, Célia? De exclusão. De exclusão, porque acaba excluindo as pessoas que não gostam do outro sabor. Muito cuidado com as palavras somente, nunca, sempre, exclusivamente. Cuidado com isso. Jamais, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D. 103 pessoas gostam somente de pudim. Quantas pessoas gostam de pudim? Que pudim? Que pudim?
Não tem pudim na questão. Gente, eu até entendo que vocês não consigam fazer a conta na hora. Eu até entendo que vocês tenham dificuldade de fazer a conta na hora. E eu entendo que vocês possam chutar. Mas no enunciado fala em sorvete e chocolate, como é que tu vai chutar pudim? Leia pelo menos a questão, tá? Leia, já que vai chutar, chuta numa das outras. Não pode ser a letra D. Tudo bem? Tem que fazer a leitura correta, com calma, com jeito. Tudo bem, crianças? Dúvidas e perguntas nessa questão? Não? Então tá, vamos à próxima. Essa tá menorzinha ainda, vou ter que ler com mais calma ainda. Não foge, Célia, eu preciso de você. Deixa eu só falar um negócio. Eu apliquei, da palavra ambas que estava aqui, eu apliquei prova para os meus alunos e eu fiz uma pergunta lá, não vou lembrar as palavras agora, sobre 3 palavras. E era uma questão aberta. E aí, vários alunos responderam assim, ambas as 3 são oxítonas, ambas as 3 têm dígrafo. E eu fui notando que vários alunos me colocaram assim, ambas as 3. Quer dizer, eles levavam em conta que ambas eram todas. Tá vendo? Quando ele fala ambas as 3 palavras, ele está pensando todas as palavras. Naquele dia, eles descobriram comigo que ambas significava 2. E ambas, gente, sempre exige o artigo, tá? Você não pode falar ambos irmãos. É ambos os irmãos. Ela exige o artigo. Entre, né, vem o substantivo. A menos que você diga assim, quem vai? Você diz ambos. E aí, os irmãos vai ficar explícito. No contexto, né, você não precisa falar. Mas se você puser o substantivo, precisa do artigo. Ambas as irmãs, ambas as respostas. Sempre, tá? Sempre artigo definido, que fique claro, tá? Não pode ser indefinido. Tá vendo como ele quer fazer letras? Nem. Vamos lá, crianças. Essa é uma questão de física e envolve um pouquinho de conhecimento de física, mas principalmente de interpretação do texto que tem ali. Vamos à leitura. A mudança de fase de uma substância depende não só da sua temperatura. O que está dizendo ali? A temperatura influencia na mudança de fase da substância? Sim. Só ela? Não. Tem mais coisa. Então, depende não só. É um termo não muito comum do nosso dia a dia, mas em textos de questão de vestibular e de concurso ele aparece bastante. Aqui, ó, não só, mas também é uma aditiva para quem estuda conjunção. Ele não só lavou o carro, mas também deixou na garagem, né? Deu lustro, assim. Ela é aquele conjunto não só está ligado ao mas também sempre. Ele sempre vem em parzinho. Sim. A duplinha. Então, a mudança de fase de uma substância depende não só da sua temperatura, e aí eu complemento, mas também da pressão sobre ela. Então, nós temos 2 grandezas que interferem na mudança de fase da substância. Temperatura e pressão. Beleza? A panela de pressão, dispositivo cuja finalidade é cozinhar alimentos em menos tempo. Qual é a função da panela de pressão? Cozinhar alimentos em menos tempo. Não tem como ser mais explícito do que isso. Tá escrito ali. Tá? Foi criada com base nesse fenômeno. Sua ideia, sem acento, principal é conter uma quantidade de vapor para... E aí vem as ideias. Tá? Agora eu vou te pedir licencinha aqui para eu fazer uma explicação física rápida. Crianças, ó, eu vou fazer isso aqui para água, tá? Porque o que cai na prova é água. O mais importante é água. Então vamos lá. Pegando um termômetro, se eu marcar aqui 0 graus, aqui graus Celsius, e aqui eu marcar 100, beleza? 0 grau aqui e aqui 100. Seguinte, a água congela a que temperatura? Então o nosso ponto de fusão está aqui, a 0 grau. Fusão.
líquido para sólido, sólido para líquido. E a ebulição, ponto de ebulição, a água ferve a 100. Tudo bem até aí? Muito bem. A pressão altera esses valores. Tá? Isso aqui ocorre, grau Celsius, com a pressão atmosférica normal, 1 atm, que é a pressão do ar à nossa volta. Se nós alterarmos a pressão, esses pontos de fusão e ebulição são deslocados. Se eu aumentar a pressão maior que 1 atm, o ponto de fusão que era 100, o ponto de fusão que era 0 é deslocado e o ponto de ebulição é deslocado. Aumentando a pressão, o ponto de ebulição é deslocado para cima. Aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Porém, diminui o ponto de fusão. Isso aqui é exceção, a água é exceção, tá? A maioria das substâncias aumenta ponto de fusão e ebulição. Agora aqui, se eu diminuo a pressão, a ponto de fusão e ebulição que eram 100 e 0, se eu diminuir a pressão, se a pressão for menor que 1 atm, então acontece o contrário. O ponto de ebulição, que é a temperatura em que a água ferve, é deslocado para baixo, e o ponto de fusão é deslocado para cima. Conhecimento de influência da pressão na mudança de fase para a água. Essa é a ideia. Vou voltar para a questão. A questão está falando de quê? Que tipo de instrumento de alta tecnologia que está falando aqui? Panela de pressão. Qual que é o objetivo da panela de pressão? Cozinhar os alimentos em menos tempo. É a pressão que cozinha o alimento? Tem gente que acha que é a pressão. Jéssica. Célia, se eu apertar uma batata, ela cozinha? Não. Não. Se eu apertar uma mandioca, ela cozinha? Não. Não. Se eu apertar uma carne, ela cozinha? Não. Então não é pressão. Então não é a pressão que cozinha o alimento. É o quê? É a temperatura. Então eu quero, para cozinhar mais rápido, eu preciso de temperatura mais alta. A água ferve a 100 graus Celsius. Botei a água, botei a esquentar, ferveu a água, ela está que temperatura fervendo? 100. 100. Está fervendo a 100, fervendo a 100. Eu boto a batata ali. Ela vai chegar a 100. Vai passar de 100? Não. Vai levar um tempo para cozinhar. Se eu conseguir esquentar a água mais, se a água chegar numa temperatura maior, não vai cozinhar mais rápido? Onde que eu consigo água líquida a uma temperatura maior que 100? Só se eu aumentar a pressão. Então a panela de pressão retém o vapor dentro da panela, fazendo com que a pressão dentro da panela seja maior. Quando chega num limite, ela libera esse vapor, por isso tem aquela válvula. Se a válvula não liberar o vapor, corre o risco da panela de pressão explodir, por isso que ela tem uma válvula de segurança. Então a pressão dentro da panela é maior. Se eu aumento a pressão, o ponto de ebulição é deslocado para cima. A água não ferve mais a 100 graus, ela vai ferver a 110, 120 graus, eu vou ter água líquida. Uma batata colocada numa água a 120 graus Celsius cozinha muito mais rápido do que uma batata colocada na água a 100 graus Celsius. É assim que funciona a panela de pressão. O exemplo da panela de pressão está aqui, porque a pressão é maior que 1 atm. Beleza? Eu poderia citar outros exemplos aqui, mas na aula a gente cita. Vamos lá. Entendemos isso aqui? Entendemos o enunciado? Agora é só ler as alternativas e marcar. Letra A. Sua ideia principal é conter uma quantidade de vapor para conter. Esse conter é no sentido de ter ou reter? Reter, ele vai segurar uma quantidade de vapor. Tô certo ou tô errado, professor? Tá certo. Por favor, me corrige aí, pelo amor de Deus. Tá? Não é a minha área. Sua ideia principal é conter, segurar uma quantidade de vapor para, letra A, aumentar a pressão sobre a água. Show.
e diminuir a temperatura de ebulição. Não. Eu quero diminuir a temperatura de ebulição? Não, eu quero aumentar a temperatura de ebulição. Eu quero água mais quente. Então essa aqui está errada. Percebeu que o conceito físico é simples? E o problema é entender direitinho aqui? O nervosismo na hora atrapalha? Letra B. Aumentar a pressão sobre a água, show, e elevar sua temperatura de ebulição, beleza? Parece para mim boa, né? Então, letra B, Brasil, boa questão. Vamos ler as outras? Diminuir a pressão sobre a água. Eu quero uma panela de pressão que diminui a pressão. Não. Faz sentido? Não faz sentido. Letra D. Aumentar a pressão sobre a água a fim de que ela não precise chegar a 100 graus Celsius. Ah tá, eu aumento a pressão, daí eu não preciso de uma panela de pressão. É. Pode ser uma panela comum. Entendeu? Ó, não, ela tem que chegar a 100. Na verdade, ela tem que passar de 100. Então não serve. Diminuir a pressão sobre a água. É o que eu quero? Não. Para que ela entre em ebulição em menos tempo que numa panela sem tampa. Cuidado aqui. Cuidado aqui. A letra E tá certa? Não. Tá. Ela tá certa? Ela tá certa. A letra E tá certa. Mas ela não responde a pergunta. Sempre falo isso em aula. Cuidado! Às vezes tu tem uma afirmativa correta, mas ela não responde a tua pergunta. Diminuir a pressão sobre a água. Se eu diminuo a pressão sobre a água, o ponto de ebulição não é para baixo? É. A água não ferveria mais a 100, ela vai ferver a 80, 90, 75. Se ela ferve a uma temperatura menor, ela não ferve mais rápido? Eu chego mais rapidamente a 80 graus Celsius. Então ela ferve mais rápido. Se eu diminuir a pressão sobre a água, ela entra em ebulição em menos tempo que numa panela sem tampa. Tá correto? Só não tá correto porque é uma panela de pressão. Mas, se eu diminuir a pressão sobre a água ferve mais rápido. Porque ela ferve a uma temperatura menor. Então ela ferve mais rápido. Cuidado! Isso aqui não está completamente errado. Está errado porque ele está falando que é dentro de uma panela de pressão. E dentro da panela de pressão, o ponto de ebulição é deslocado para cima e aí ela ferve mais rápido porque a pressão sobre a água é maior e ela atinge uma temperatura maior. Tudo bem? Viu como tem pegadinha? É verdade. Tem pegadinha. No português tem bastante. E tem várias expressões que a gente tem que cuidar. Sempre digo, sempre. O que acontece sempre? Pouquíssimas coisas. Temos muitas exceções em vários casos. Então, aquela afirmativa que tem a palavra sempre, desconfia. Nunca. O que nunca acontece? Pouquíssimas coisas nunca acontecem. Então, aquela expressão, aquela afirmativa que tem a palavra nunca, desconfia. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Embora o sempre parece que pega todo mundo, na verdade ele exclui muita gente. Tá? Pouquíssimas coisas ocorrem sempre. É verdade. Perguntinha, Célia? Alguma pergunta? Eu só queria falar para os alunos, tem o afim de, cadê o afim de que está aqui? Aqui, ó. Afim de, muitos escrevem afim de junto. Então, a cara dela. Não é verdade? Eu estou afim de tecer com você, gatinho, né? É separado. Se escrever separado, você pode tecer com ele, pode conversar com ele, que tá num bom caminho, né? Eu não estou afim de sair, eu estou afim de ir ao cinema. O Brasil fomentou a economia, afim de negociar. É sempre separado. Existe afim junto? Existe, só que ele normalmente ele é um adjetivo. Por exemplo, nós temos... Daí a caneta, só um minutinho para terminar. Ali tem verde, vermelho... Aqui eles estão enxergando? Aqui? É só trocar. De casa, Jéssica. Ó, então é só... Nós temos um projeto... Nós temos um projeto afim. Por exemplo, ele está no projeto, eu também estou. Nós temos um projeto afim, igual, semelhante. Nós temos ideias afins. Com afinidade. Então, esse afim aqui existe, mas não nesse que a gente usa normalmente. Certo? Às vezes cai isso em ortografia, né?
É que nem eu tava falando com a Célia antes da gente entrar aqui. Tem muito meme na internet. Um dos memes que eu vi esses dias era: alguém recomenda uma série pra mim ver? Aí o rapaz comentou embaixo: A Quinta do Ensino Fundamental. Que é pra eu ver, não é pra mim ver. Né? Mim não faz nada. Tá? Então, cuidado, crianças. Cuidado. Vamos lá. Gente, hoje uma aula mais rapidinha aí, tá? Agradecemos primeiro muito a professora Célia. Aplausos, que eu não posso aplaudir. Aplausos à professora Célia aí, aplausos, por favor. Obrigada. Ó, quem quiser seguir a professora Célia nas redes sociais, @prof. Célia Pérez, tá? Lá no Instagram, saber a prova também. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, todos, obrigada, tá? Obrigada, pessoal de casa. E por hoje é só. Beijo Obrigada. do gordo, fiquem com Deus, cuidem-se, boa semana, bom final de semana, até semana que vem. Detalhe! Semana que vem nós temos filosofia com o professor André Tramontini, vamos falar sobre gravitação universal, heliocentrismo, geocentrismo e como isso influencia na filosofia da época, tá bom? Certo, pessoas? Até mais, valeu, tchau, tchau. Gente. Tchau. Fui.